E para isso eu recebo o professor Norton de Freitas, um especialista em triatlon. Norton, obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, triatlon, né? Quando as pessoas ouvem falar de natação, aí depois pedala, corre, acham que, poxa, isso nunca pode ser para mim. Uma pessoa que já tem mais idade, 30, 40, 50 anos, ela pode começar a fazer esse esporte? Quais os primeiros passos? Hoje, na realidade, inclusive o triatlo está na moda, hoje em dia, né? Inclusive entre as pessoas com mais idade. Uhum. Então, uma pessoa que aparentemente saudável, que não tem nenhum problema de saúde mais sério, ela pode começar a fazer, ainda mais que o fato dela fazer as 3 modalidades, diferente de simplesmente correr, ela não incide no maior problema que nós teríamos em relação à modalidade, que seria correr todo dia, como no caso do corredor, que às vezes começa a correr sem a informação adequada e acaba correndo todo dia. Mas no triatlo não, você vai dividir entre as modalidades e a pessoa começa cada uma delas muito bem aos poucos, né? Talvez o fator mais complicado seja a natação para quem nunca nadou. A pessoa vai ter que saber nadar para conseguir fazer o triatlo. Pedalar, todo mundo já pedalou de pequeno, né? Então tem que ter a técnica de pedalar e tudo. Mas o maior problema talvez fosse a corrida. Se a pessoa não tiver em forma, não tiver com peso baixo, mas fazendo isso com bastante cuidado, sem muita pressa, que hoje as pessoas têm muita pressa em começar e fazer logo provas gigantes, aí esse seria o maior problema. Mas se a pessoa começar com provas pequenas, sem menor problema. Eu acho que esse é um grande ponto, né? A velocidade em que você pensa em participar de provas, essas coisas. Porque o triatlo inconscientemente na cabeça das pessoas está ligado com Ironman, Aham. uma prova extremamente desgastante, em que as pessoas chegam quase que cambaleando, e não precisa ser assim, né? O primeiro passo seria aprender a técnica, começar a fazer essas atividades, tendo uma boa programação e distribuindo essas atividades ao longo da semana? Com certeza. Quando eu comecei a trabalhar com triatlo na década de 80, sempre o participante ele vinha de algum esporte, ou era ex-nadador, ou ex-corredor Sim. e ex-ciclista. Hoje não, a pessoa já começa a fazer triatlo praticando as 3 modalidades. Então a divisão das modalidades, ela facilita, porque a pessoa não tem aquela história de fazer a mesma modalidade sempre. Então você não incide no problema de ter uma lesão por esforço repetitivo. E logicamente, com uma boa orientação, ela começar a fazer isso bem aos poucos. E pensar em provas curtas, né? Porque se você pensa, normalmente as pessoas vão para o triatlon, exatamente como você falou, pelo apego do Ironman, né? O Uhum. Ironman é aquela prova mítica que de você participar, essa história do Havaí, tem todo um misticismo em relação a isso, mas se você consegue que a pessoa pense nas provas pequenas e ao longo dos anos dessa trajetória de treinamento, ela passe aos poucos para distância maiores, acho que não, certamente não vai ter problema. Pensando no envelhecimento saudável, em qualidade de vida, né? Uma pessoa tem lá 45, 50 anos, fala assim, poxa, eh, eu queria fazer o triatlon, mas sem pensar em prova, só para me divertir. Até por uma questão de saúde, Uhum. porque, poxa, eu vou melhorar minha saúde emocional, eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa, aí é bom porque eu posso variar os treinos. Essa pessoa, ela pode começar, por exemplo, numa academia normal, fazendo uma aulinha de natação, pedalando no começo, ou numa bike de spinning, ou numa bike estacionária, e ir evoluindo devagarzinho. Perfeito, isso seria perfeito. Inclusive, esse toque que você deu é muito importante. Em relação ao envelhecimento, né, esse processo da pessoa continuar fazendo a modalidade numa idade mais avançada, o triatlon, a modalidade do triatlon, talvez seja a mais indicada, Uhum. porque você vai dividir, né, o esporte em modalidades. Então, uma pessoa que consiga nadar 2 vezes por semana, pedalar 2, correr 2, ela está fazendo 6 exercícios aeróbicos na semana, né? Ela não está incidindo numa atividade de altíssimo impacto todo dia, que é no caso a corrida, Exato. o ciclismo e a natação. E ela fazer, por exemplo, numa bicicleta de spinning, numa bicicleta estacionária, numa bicicleta que hoje você põe um trainer, né, que eles chamam de rolo, Uhum. você poder pedalar em casa em dias que chove ou está muito frio, e até aprender a nadar na piscina, ela está praticando triatlon. É um assunto que a gente até está conversando antes, né? É aquele surfista que começa a pegar onda, ele não é só surfista porque compete, ele é surfista porque ele gosta da modalidade, ele curte aquilo. Então o triatlon ele tem que tirar esse misticismo do desafio das grandes provas, e é uma coisa que é extremamente indicada
para as pessoas comuns. Envelhecimento Exatamente, porque você vai fazer uma atividade de natação, você vai fazer uma atividade de ciclismo e a atividade de alto impacto, no caso a corrida, você vai fazer 2 vezes por semana, às vezes até 3, dependendo de como você vai distribuir esse treino ao longo da semana. Muita gente me pergunta, né? Poxa, mas vai fazer um triatlon, eh, aí eu vou fazer essas atividades, será que isso vai me fazer bem? Eu sempre falo, vai. Até porque, e aí vem a minha pergunta para você, a pessoa quando fez ali a sua programação, então foi lá, contratou o Norton, falou, Norton, me ajuda aqui, vamos fazer essa programação, você vai indicar para essa pessoa alguns treinos de ganho de massa muscular, Com né? certeza. E aí ela acaba tendo um combo que para o envelhecimento é maravilhoso, independente se ela for fazer prova ou não, né? Eu consigo sempre falar que qualquer modalidade que você vai praticar, o treinamento de força, musculação, contra-resistência, neuromuscular, como você o chame, ele é a base de tudo. Porque uma vez que você está preparado e faz o trabalho de força, você consegue fazer todas as outras modalidades. Uma pessoa que nunca fez exercício, não tem força, não tem massa muscular, não estou falando massa muscular aí de um indivíduo robusto, forte, massa muscular o suficiente para você Vai ter autonomia. fazer tarefas do dia a dia e começar a praticar um esporte, como no caso você falou mesmo, o próprio triatlo. Então é importante ter um treino de força. Seja se ela vai fazer a musculação, ela vai associar com outro tipo de treinamento de força sem máquina, mas é extremamente importante esta base de condicionamento. Seria a base de tudo. E essa modalidade ela pode levar ao longo da semana, distribuindo, e levar isso ao longo da vida. Hoje a gente sabe que até a atividade de força, ela talvez seja mais indicada numa idade avançada, porque ela é que vai nos dar autonomia de levantar, andar, subir escada, sentar, enfim, levar uma vida autônoma mesmo na idade avançada. Por isso que é muito importante, seja o triatlon, seja outra atividade, que um profissional de educação física faça essa programação, né? Eu não faço triatlon, mas se você parar para pensar, eu faço triatlon, porque eu nado 2 vezes na semana, eu pedalo 2 vezes na semana e dou a corridinha. Então, quando você vê, é claro que o meu objetivo não é fazer triatlon, eu gosto de jogar, mas cabe dentro de uma boa programação, né? Você está fazendo triatlon, você faz uma modalidade em que tem três esportes, você nada, pedala e corre. Inclusive, quando ele começou lá atrás, ele foi uma vertente do cross-trainer. Sei. Os corredores se machucavam com frequência por correrem várias vezes na semana, e a inclusão de uma outra atividade, no caso, chamava cross-trainer, foi o começo do triatlo. Para o triatlo foi um pulo. Então, as pessoas que normalmente no passado se machucavam simplesmente correndo, com a inclusão das outras modalidades, diminuíram as atividades de corrida e correm até numa idade avançada. E aí é um ponto que eu quero explorar com você. Claro que as pessoas sempre ficam preocupadas em evoluir. Então, eu comecei a fazer, daqui a um ano eu quero estar um pouquinho melhor. E a preocupação sempre é em melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, achando que vai conseguir fazer um tempo melhor. Quando, na verdade, se você investir nesses 3 esportes, melhorar a técnica, com o mesmo condicionamento, você consegue evoluir muito no tempo. Dentro dessa programação, né? Como que você faz, como que você indicaria para que essas pessoas investissem na técnica nesses 3 esportes? No caso da natação, é extremamente importante que você tenha um técnico mesmo, Um professor de natação. mesmo, com muita experiência na técnica de natação. Tá? Eu mesmo, quando eu fui fazer triatlon lá atrás, eu nadei na época da universidade e tudo, e quando eu fui para a natação, eu tive uma pessoa que me ajudou muito, né, nesse aspecto. Eu não melhorei muito, não. Eu era um prego, hoje eu sou um parafuso. Eu sou ligeiramente melhor, mas me ajudou muito, né? Enquanto que nas outras modalidades, a técnica é muito mais fácil de você assimilar e adaptar, até pela própria natureza da corrida, que é muito simples. O ciclismo, normalmente, você acaba pegando, tem uma técnica específica também de você treinar, mas a natação, você tem um técnico de fora da água para te explicar a posição de mão, elevação, educativos de natação, que a gente pode aplicar nas outras modalidades, mas que natação são extremamente importantes para você melhorar a sua eficiência no ato de nadar. Que às vezes a pessoa fala, eu vou entrar na piscina, vou nadar aqui meia hora, tal, aí todo dia meia hora, vou aumentando a distância, beleza. Mas às vezes, você ir lá com o professor, fazer um treino só de braçada, para ir deslizando. Você sabe que eu tenho um amigo que foi técnico da Seleção Brasileira de Natação, e ele falava um bom exercício quando a gente caía na água,
Ele falou assim, tenta terminar a piscina cada vez com menos braçadas. E aí você alonga a braçada. Aí quando você vê, você está fazendo muito menos esforço, né? Sim. Então, muitas vezes, até para ficar menos monótono essa jornada, você ir evoluindo na técnica, além de você ter o ganho físico, claro, porque você está fazendo um trabalho, você consegue melhorar o desempenho, né? Com certeza. E esse detalhe que você falou em relação ao número de braçadas é curioso, porque numa mesma época de treinamento, quando você não chega muito bem para nadar, e a gente percebe isso quando você vai fazer o aquecimento. Uhum. Você cai na piscina, quando você vai ver, você está cruzando a piscina com 20 braçadas, quando você normalmente, há 2 dias, às vezes, você conseguia cobrir com 18. Aí você tem que começar a pensar, o tempo todo, relaxar, cotovelo, parte fora d'água, ela é mais relaxada, fazer força só dentro da água, e a posição da cabeça que está muito levantada. Então, é o tempo todo pensando. A natação tem isso. Mas extremamente importante melhorar a sua eficiência para cada vez você nadar com mais facilidade. E aí você falou, né, tem muita gente que passou ali dos 50 anos que está procurando o triatlon. Como que essas comunidades se relacionam? Porque o triatlon, normalmente, me vem à cabeça, o cara que acorda 4h30, 5 da manhã. Tem que ser assim? Isso é uma coisa, nos grandes centros é um pouco difícil. Se você for pedalar na rua, né, você tem que, às vezes, ou acordar muito cedo, por causa do trânsito, né? Hoje, em alguns lugares, você tem áreas de proteção ao ciclismo de competição, então você tem reservado várias cidades em que você pode treinar, mas mesmo assim é muito cedo, ou então você ter acesso a Para se proteger dos carros. Exatamente, dos carros. Você ter acesso a lugares, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem lá a Floresta da Tijuca. É um lugar que, apesar de ter muita subida, você pode pedalar lá praticamente a qualquer hora do dia, porque no final de semana não tem trânsito, e durante a semana é trânsito muito baixo. Então você consegue treinar lá quase que a qualquer hora do dia, mas não é todo mundo que tem essa facilidade. Então, às vezes você tem talvez que ter uma bicicleta para fazer em casa, ou na própria academia você fazer. E no outro hora do dia, acho que é mais fácil você nadar ou correr, assim. O ciclismo, muito fator impeditivo, nos grandes centros, se você for treinar na rua, é o trânsito, né? E uma das coisas que a gente sempre fala da atividade física é o fator da socialização. E aí no fim de semana, normalmente, o que eu observo? Eu vou sair ali para jogar o meu vôleizinho, eu vejo 40, 50 pessoas pedalando juntas, né? E depois eles param para tomar um café. Tem essa questão da sociabilização no triatlo? Demais, isso cada vez maior, né? E o ciclismo acaba agregando isso com mais facilidade, porque o ciclismo é uma modalidade que você consegue fazer de forma muito leve ou muito intensa, porque você está sentado na bicicleta. Então é muito fácil você treinar um pouco menos intenso ou mais intenso. Se o grupo for mais ou menos homogêneo, essa relação é muito fácil. E ela é muito boa, né? Invariavelmente, ainda mais no final de semana que você tem mais tempo, você parar para conversar e ter essa história do café, e cada vez o grupo aumenta mais. Tanto isso ajuda a essa comunidade do triatlon, lê-se modalidade de ciclismo, ela crescer cada vez mais. Qual o aluno, o atleta amador mais velho que você tem? Caramba, eu tenho realmente ele é um ponto fora da curva, né? Que ele tem 60 anos hoje em dia, né? E ele fez triatlon há muitos anos atrás, fez bem, né? Não é à toa que ele é bom, né? Eu costumo dizer que ele já veio bem, né? E ele hoje, ele parou um período de treinar, hoje voltou a treinar, digo, uns 7, 8 anos para cá, e ele é ponto fora da curva. Então ele é assim, o ciclismo dele nas provas é um dos melhores tempos em todas as categorias. Caramba. Então você pode ele entrar numa prova de triatlo, ele com 60 anos, ele chegar lá em 18º, 20º no geral. E às vezes na categoria de idade ele ganhar dele e 3, 4 para baixo. Porque ele realmente é muito bom. O ciclismo dele é muito forte. A corrida é boa e a natação é razoável. Mas o ciclismo dele é uma coisa assim absurda. E você tem pessoas ali que estão no grupo só para a questão do condicionamento, de se manter Tem. Normalmente são corredores, né? Eu treino um número de corredores muito maior, até talvez pela própria facilidade, né, da modalidade. Então a pessoa, às vezes, para eu não colocar ela para correr muito, ela começar a pedalar um pouquinho. Aí, às vezes, começa a fazer uma natação, aí pega o vírus, aí começa a praticar, às vezes nem para competir, né? Mas começa a incluir a modalidade e não fica tão monótono, porque cada dia você faz uma coisa diferente, né? Aí você estava falando essa questão das pessoas mais velhas usarem isso até como uma maneira de se manter em forma. E você falou que lá atrás, pessoas de outras modalidades procuravam o triatlo.
Eu tinha uma amiga de faculdade que foi campeã brasileira de triatlo. Não sei se você lembra dela, Cristina Carvalho. Lógico, eu lembro dela. A Cris era assim, olha que loucura. Eu convivi com a Cristina. Ela chegava na faculdade, pô, a gente entrou no mesmo ano. Ela fazia tudo de bicicleta dentro da USP. E com a bicicleta que não era, não era nada. E aí, naqueles testes de aptidão, ela foi correr, pelo amor de Deus. Aí falaram para ela, entra numa prova de triatlo. Ela foi com a bicicletinha dela, basic ali, e ganhou a prova. E ficou todo mundo muito chocado e ali ela começou a se dedicar. O triatlo é um esporte caro ou dá para, no início, ser tipo a Cris? Pedalo com a bicicleta que eu tinha, faço ali a natação onde eu estou. Com certeza, você pode começar com a bicicleta mais simples, ninguém vai te impedir de participar da prova, tem que logicamente ver a modalidade da prova. Provas mais longas, não vale o vácuo, né, que é você andar com a bicicleta atrás do outro, normalmente são bicicletas de contrarrelógio, que tem um clipe na frente, mas provas curtas, várias vezes você vê pessoa participando com bicicletas bem simples, até tipo mountain bike, bicicleta híbrida, entendeu? Então você pode começar com qualquer bicicleta. Hoje, realmente, a gente tem esse problema das bicicletas estarem muito caras, né? E o dólar também está muito caro. Claro. Então, isso é uma coisa natural, né? Há tempos atrás, quando você estava com dólar metade, você comprava essa mesma bicicleta pela metade do preço. Não, e assim, à medida que você vai evoluindo, você, dependendo do seu gosto, eu quero competir, eu quero competir. Mas para quem está buscando qualidade de vida, você tem uma bicicleta mais tranquila ali, Sim, às vezes você consegue ter uma bicicleta muito boa, de 3, 4 anos atrás, ela não ficou ruim só porque ela ficou... Existem coisas mais modernas, mas você consegue comprar uma bicicleta, às vezes, semi-nova, muito boa, maravilhosa, tem pequenos detalhes em relação à bicicleta mais nova, e vai economizar uma barbaridade em relação a isso, entendeu? Agora, uma dica final, assim, para quem está pensando em começar, fala, pô, eu faço aqui minha atividade, vou na academia, dou uma nadada, curti o que o Norton falou, dá 3 dicas para essa pessoa que quer começar a praticar o triatlon, até por uma questão de qualidade de vida. Primeira coisa, procurar um profissional gabaritado para que possa fazer, principalmente com experiência, não basta sempre ser um profissional de educação física, mas que tenha uma vivência dentro do triatlo, né? A segunda, não começar com muita sede ao pote, porque isso é muito importante, tem que ter paciência, né? Não em relação, eu costumo dizer que a natação e o ciclismo, eles aceitam desaforo, mas a corrida não. Então você tem que ir com muito cuidado. E o terceiro, nada acontece se não houver a tal da disciplina. Então a regularidade é importante para que o milagre, entre aspas, aconteça. O milagre sempre acontece quando você faz com disciplina. Eu vou dar mais uma dica aqui. Quando você for buscar uma orientação, fazer uma prova dessa, procura um profissional com já mais experiência, bom senso, porque hoje todo mundo quer chegar, você comentou isso, todo mundo muito ansioso, com muita pressa, quer fazer um tempo muito bom, muito rápido, não vale a pena, né? Isso que você falou é fundamental, pegar um profissional que fala, calma, calma, vamos aqui na regularidade, curtir isso. A atividade física, ela tem que trazer benefício não só na questão da performance. É importante que essa atividade física te traga benefícios na sua vida. Então, pô, eu comecei a fazer tudo isso aqui, eu estou uma pessoa mais calma, eu estou uma pessoa mais paciente. Isso significa que você está treinando bem. Norton, obrigado pelo papo, foi um prazerzão te rever. Prazer foi meu falar de triatlo e te ver novamente, bem, Espero bem fisicamente. Espero você em breve aqui. Com certeza.